Olá, curiosos do desconhecido. Prontos para mais uma viagem além do óbvio? Você se considera uma pessoa curiosa? Que gosta de um bom mistério? Que questiona o que te falam por aí? Se sim, então prepare-se, porque hoje vamos mergulhar no desconhecido. Você acha que já sabemos tudo sobre o nosso planeta? Que já desvendamos todos os seus segredos? Pois saiba que a Terra ainda guarda mistérios que a ciência não conseguiu explicar. Lugares inexplicáveis, eventos bizarros, coisas que fazem a gente questionar tudo o que sabemos, formações enigmáticas, ruídos sem origem, estruturas fora de época e fenômenos que desafiam as leis da física. Parece roteiro de filme, né? Mas acredite, a realidade, às vezes, é muito mais estranha que a ficção. Hoje vamos explorar alguns dos mistérios mais intrigantes da Terra. Prepare-se para questionar tudo o que você achava que sabia. E eu te garanto, você nunca mais vai olhar para o nosso planeta do mesmo jeito. Bem-vindo ao novo episódio, Fronteira Cósmica. Imagine um deserto, areia, sol e um calor de rachar. Agora, imagine desenhos gigantescos nesse deserto, tão grandes que só podem ser vistos do céu. Não estamos falando de sinais para ETs, apesar de muita gente acreditar que sim. Estamos falando das linhas de Nazca, no Peru. Essas linhas formam figuras geométricas, animais e figuras humanoides, e se estendem por quilômetros e quilômetros nesse deserto. É como se uma civilização antiga tivesse transformado o chão em um quadro colossal. Mas quem fez isso? E por quê? As teorias são muitas. Aliens, mensagens para os deuses, um calendário astronômico gigante ou um mapa para encontrar água no deserto. Cada pesquisador tem a sua hipótese, mas a verdade é que ninguém sabe ao certo. O que sabemos é que as linhas de Nazca continuam sendo um dos maiores enigmas arqueológicos do planeta. Elas nos fazem questionar o que realmente sabíamos sobre as civilizações antigas e suas capacidades. Como conseguiram tamanha precisão? Que ferramentas usaram? E o mais importante, qual era o verdadeiro propósito desses desenhos? As linhas de Nazca foram criadas pela civilização Nazca, que habitou a região entre 200 a.C. e 600 d.C. Mas como eles conseguiram criar desenhos tão perfeitos, em uma escala tão grandiosa, sem a ajuda de instrumentos modernos como aviões ou drones? É de fritar o cérebro. As linhas foram feitas ao remover a camada superficial escura do deserto, revelando o solo mais claro que estava por baixo. É como um trabalho artesanal gigante, feito com uma técnica simples, mas que exigiu um conhecimento impressionante de geometria e, claro, muita mão de obra. Alguns pesquisadores acreditam que essas figuras tinham função religiosa. Talvez fossem mensagens para os deuses do céu. Outros pensam que se tratava de um enorme calendário astronômico, marcando as estações do ano e o movimento dos astros. O fato é que, mesmo com toda a tecnologia que temos hoje, as linhas de Nazca continuam sendo um mistério, um enigma milenar que nos lembra: o passado ainda guarda muitos segredos, e a história da humanidade pode ser muito mais complexa e fascinante do que imaginamos. Agora, se eu te dissesse que existe uma pirâmide submersa no Japão, não estamos falando de Atlântida. Mas a semelhança é impressionante. No fundo do mar, próximo à ilha de Yonaguni, repousa uma estrutura colossal, com degraus, plataformas e ângulos retos que desafiam a lógica. Desde então, ele divide opiniões na comunidade científica. Seria apenas uma formação natural esculpida pelas correntes ao longo de milênios? E desde então, divide a comunidade científica. Seria uma formação natural
esculpida pelas correntes marítimas ao longo de milhares de anos? Ou uma construção feita por mãos humanas? Uma evidência de uma civilização avançada que existiu muito antes do que imaginamos? As características são intrigantes demais para serem ignoradas. Degraus perfeitamente talhados, plataformas retangulares, o que parecem ruas, e até um possível anfiteatro. É coincidência demais para uma simples formação natural, não acha? Se for confirmado que o monumento de Yonaguni é artificial, teremos que reescrever a história da humanidade. Poderíamos estar diante de provas de que civilizações tecnológicas surgiram há muito mais tempo e que dominavam conhecimentos que ainda hoje estamos tentando compreender. A datação do monumento de Yonaguni é um dos pontos mais polêmicos desse mistério. Alguns pesquisadores, com base em corais encontrados na estrutura, sugerem que ela pode ter mais de 10 mil anos. Isso a tornaria muito mais antiga que as pirâmides do Egito. Se essa data estiver correta, estaríamos falando de um período em que, segundo a história tradicional, a humanidade ainda estava dando seus primeiros passos na agricultura. Como então uma civilização tão antiga teria conseguido construir algo tão complexo e tão monumental debaixo d'água? A comunidade científica ainda não chegou a um consenso. Geólogos afirmam que tudo pode ser natural, resultado de atividades tectônicas e erosão ao longo de milênios. Mas para muitos arqueólogos, as evidências apontam para uma origem artificial. Enquanto o debate continua, o monumento de Yonaguni segue como um dos maiores mistérios arqueológicos do nosso tempo. Uma lembrança poderosa de que o fundo do mar ainda esconde segredos, que podem mudar tudo o que sabemos sobre o passado da humanidade. Será que um dia teremos a resposta para esse enigma? Agora imagine ouvir um som que ninguém mais ouve. Em Taos, no Novo México, moradores relatam há décadas um zumbido grave e persistente, como se um caminhão estivesse ligado ao longe. Mas o mais estranho, não há caminhão, não há som. E o mais inquietante, nem todo mundo consegue ouvir. Esse som fantasmagórico persegue algumas pessoas dia e noite. Tira o sono, causa ansiedade e não pode ser registrado por nenhum equipamento. Cientistas sugerem explicações naturais, talvez ondas sonoras de baixíssima frequência. Mas há quem fale em testes secretos, armas sonoras ou até contatos de outro mundo. O mistério permanece. E você? Acha que é só ciência? Ou algo que vai além do que conseguimos explicar? A busca pela fonte do zumbido de Taos já dura décadas. Pesquisadores de diversas áreas se dedicaram ao mistério, instalaram equipamentos, mediram ondas sonoras, analisaram o solo, mas não encontraram absolutamente nada. O som, ao que tudo indica, é indetectável, e isso só torna tudo ainda mais misterioso. Mas e as pessoas que afirmam ouvir o zumbido? Muitos relatam sintomas físicos, dores de cabeça, náuseas, insônia e até sangramentos nasais. Isso sugere que o som, se existir, pode ter efeitos reais no corpo humano. Estaríamos lidando com um tipo de energia sonora que ainda não compreendemos? Ou o zumbido seria apenas um sintoma de alguma condição médica ainda não identificada? Esse fenômeno nos força a questionar os limites da percepção humana e da própria tecnologia. Se existe um som que só algumas pessoas conseguem ouvir e que nenhum equipamento detecta, o que mais pode estar ao nosso redor, sem que percebamos? E se esse zumbido for apenas a ponta do iceberg de algo muito maior? Uma coisa é certa: o zumbido de Taos continua sendo um enigma que desafia tudo o que pensamos saber.
Será que um dia teremos respostas? Ou ele continuará ecoando, com seu silêncio ensurdecedor? Agora imagine isto. Você está navegando tranquilamente, guiado pela sua fiel bússola. E de repente, a agulha começa a girar descontroladamente, como se tivesse vida própria. É o tipo de coisa que deixaria qualquer marinheiro à beira do pânico. Esse fenômeno, uma anomalia magnética, acontece em diversos pontos do planeta. O mais famoso deles, o enigmático Triângulo das Bermudas. Ali, a bússola perde o rumo. Navios e aviões desaparecem sem deixar rastros. E histórias assustadoras alimentam o mistério dessas águas perigosas. Mas o Triângulo das Bermudas é apenas um dos palcos dessa dança caótica da agulha. No Brasil, existe uma zona similar, o chamado Triângulo das Bermudas brasileiro, localizado no litoral de São Paulo, também marcado por fenômenos inexplicáveis. E temos ainda a Zona do Silêncio no México, um lugar onde os sinais de rádio simplesmente desaparecem, como se fossem apagados por uma força invisível. Essas áreas de anomalia magnética parecem desafiar as leis da física. São regiões onde nossa tecnologia e até nossa lógica falham. A ciência tenta explicar, mas até hoje não há um consenso sobre o que realmente causa essas perturbações magnéticas. Seriam campos naturais? Algo subterrâneo? Ou algo além da nossa compreensão? Para entendermos o mistério das bússolas enlouquecidas, precisamos mergulhar no coração do nosso planeta. A Terra funciona como um gigantesco ímã. Seu núcleo de ferro líquido, em constante movimento, gera um campo magnético que protege nosso planeta dos raios cósmicos e orienta nossas bússolas. Mas esse campo magnético não é estático. Ele muda com o tempo e varia de intensidade de região para região. Essas variações podem explicar, ao menos em parte, as chamadas anomalias magnéticas. Cientistas especulam diversas causas possíveis. A interação entre o campo magnético da Terra e o vento solar, a presença de grandes depósitos minerais, ou até movimentos das placas tectônicas. Mas a verdade é que ainda não compreendemos totalmente o magnetismo terrestre. E enquanto a ciência avança, essas zonas misteriosas continuam a nos intrigar. Seriam apenas caprichos da natureza? Ou esconderiam algo mais profundo? Alguns pesquisadores sugerem hipóteses ousadas: portais para outras dimensões, janelas para o passado, ou até possíveis esconderijos de tecnologia alienígena. Será que um dia entenderemos todos os segredos do magnetismo da Terra? Ou certas coisas devem mesmo permanecer ocultas? Como um lembrete de que o desconhecido ainda nos cerca, bem debaixo dos nossos pés. Agora vamos descer, literalmente, para as profundezas da Terra e descobrir um lugar onde o tempo parece ter parado. Prepare-se para conhecer Son-Dung, a maior caverna do mundo. Localizada no Vietnã, ela permaneceu escondida por milênios, camuflada pela densa selva tropical. Lá dentro, a sensação é de ter voltado milhões de anos no tempo. Um mundo perdido, digno de um filme de ficção científica. Embora tenha sido encontrada por um morador local em 1991, foi só em 2009 que uma expedição revelou sua verdadeira dimensão. Estalagmites gigantes, um rio subterrâneo, cachoeiras e até uma floresta própria, com nuvens internas. São 9 quilômetros de um ecossistema isolado do mundo exterior. É ou não é de deixar qualquer um boquiaberto? O difícil acesso e a vegetação densa ajudaram a esconder esse colosso da natureza por séculos. E isso nos leva a uma pergunta inevitável: quantos outros segredos como esse ainda permanecem ocultos sob nossos pés?
E não é só o tamanho da Sondung que impressiona. O que realmente deixa os cientistas intrigados é o ecossistema isolado que se desenvolveu dentro da caverna por milhões de anos. Espécies únicas de plantas e animais vivem ali. Criaturas que não são encontradas em nenhum outro lugar do planeta. É como se estivéssemos diante de um laboratório natural da evolução. E o mais surpreendente, os cientistas ainda estão apenas começando a desvendar os segredos desse universo subterrâneo. Quantas espécies desconhecidas podem estar escondidas nesse labirinto escuro e úmido? E não estamos falando só de insetos ou aracnídeos. A Sondung abriga morcegos, peixes albinos, até macacos, espécies raras que se adaptaram a um mundo sem luz solar. É um paraíso perdido, uma prova da impressionante capacidade da natureza de se adaptar e prosperar, mesmo nos ambientes mais extremos e inóspitos. A descoberta da Sondung e de seu ecossistema único é um lembrete de que ainda existem muitos lugares inexplorados em nosso planeta. Essa descoberta é um lembrete poderoso. Ainda há muitos cantos da Terra que permanecem inexplorados. Lugares que guardam pistas sobre a história da vida. E talvez até sobre o nosso próprio futuro. Por isso, a exploração científica é tão vital. É ela que abre portas para novos mundos, revela o inesperado e nos aproxima das respostas que ainda não temos. Mas será que estamos prontos para tudo o que ainda está por vir? Você já parou para pensar que a história que conhecemos pode estar incompleta ou até errada? E se existissem artefatos espalhados pelo mundo que desafiam tudo o que sabemos sobre o passado? Objetos que, segundo a ciência atual, simplesmente não deveriam existir? Parece coisa de ficção científica, mas foram encontrados em escavações reais, entre fósseis de dinossauros e ruínas milenares. Um dos casos mais intrigantes é a chamada Bateria de Bagdá. Vasos de argila com hastes metálicas e resíduos de substância ácida. Tudo isso datado de cerca de 2000 anos atrás. O problema? A ciência afirma que a bateria elétrica só foi inventada no 19. Como explicar isso? Seria uma prova de que civilizações avançadas existiram muito antes do que imaginávamos? Ou estamos diante de uma fraude arqueológica muito bem construída? Mas se for fraude, como explicar a precisão, os materiais e a funcionalidade desses objetos? Outro exemplo impressionante é o mecanismo de Anticítera, encontrado no fundo do mar na Grécia. Um artefato de bronze, datado do século II a.C., com engrenagens tão sofisticadas que muitos o consideram o primeiro computador da história. Ele era capaz de prever eclipses, calcular posições astronômicas e realizar operações complexas. Mas a tecnologia necessária para construir algo assim só apareceu séculos depois. Essas relíquias desafiam nossa linha do tempo e nos fazem perguntar: será que a história da humanidade é muito mais antiga e mais avançada do que imaginamos? Esses são apenas alguns exemplos de artefatos fora de época, objetos que desafiam a ciência e alimentam as mais diversas teorias sobre o passado da humanidade. Objetos que desafiam a ciência e alimentam as mais diversas teorias sobre o passado da humanidade. A verdade é que ninguém sabe ao certo como eles foram parar ali, nem por que existem. Alguns pesquisadores acreditam que sejam evidências de que a nossa história é muito mais complexa do que imaginamos, e que civilizações avançadas podem ter existido há milênios, deixando rastros da sua tecnologia para trás. Outros, mais céticos, afirmam que tudo não passa de fraudes bem elaboradas, criadas para confundir, provocar ou simplesmente chamar atenção. Mas, no fim das contas, esses objetos continuam sendo um mistério em aberto. Um mistério que desafia os limites da arqueologia,
da lógica e da própria compreensão humana. Eles nos fazem repensar o passado e imaginar quantas possibilidades ainda existem para o futuro. Afinal, e se a história que conhecemos for apenas uma parte de algo muito maior? Chegamos ao fim de mais uma expedição pelos mistérios da Terra. Exploramos lugares fascinantes, enfrentamos teorias improváveis e nos aproximamos da imensidão do desconhecido. Mas essa jornada está longe de acabar. Nosso planeta continua repleto de segredos. E por mais que a ciência avance, sempre existirão perguntas sem resposta. Talvez alguns desses mistérios um dia sejam resolvidos. Talvez jamais. Mas é essa busca incessante por respostas que nos impulsiona a seguir explorando. E você? Qual desses enigmas mais mexeu com a sua mente? Conta pra gente nos comentários. E claro, curta o vídeo, compartilhe com os curiosos de plantão e se inscreva no canal para não perder o próximo capítulo. Nos vemos em breve, no próximo episódio da Fronteira Cósmica.